Se a pergunta como nos tornamos quem somos anda na sua cabeça, e principalmente se essa é uma matéria de prova, pode relaxar. A gente vai desmistificar agora, de um jeito bem direto, esse processo incrível do desenvolvimento humano. Vamos lá, passo a passo, para não ter mais dúvida nenhuma. Então, a grande questão é essa, né? Como é que a gente vira essa pessoa única, com características e uma personalidade que são só nossas? Bom, muita gente pensa que a história começa no nascimento, ou talvez um pouco antes, na concepção. Mas a verdade é que a nossa jornada, ela começa bem antes disso, lá no nosso código genético. E é justamente por aí que a gente vai começar. Pelo código que existe antes mesmo da vida começar para valer. Vamos entender o que é essa tal de herança genética, que é basicamente a base de tudo. Imagina que é como se fosse um manual de instruções que já vem pré-instalado. Antes mesmo da fecundação acontecer, tanto o óvulo da mãe quanto o espermatozoide do pai já carregam um pacote de informações. E quando eles se juntam, o bebê recebe exatamente metade desse manual de cada um. 50-50. Simples assim. Agora, o interessante é que essa herança genética é uma moeda de dois lados. Por um lado, é ótimo. A gente consegue fazer um planejamento familiar, identificar riscos com antecedência, buscar aconselhamento. Mas, por outro lado, é por aí também que podem vir as doenças hereditárias e outros desafios genéticos. E o que está escrito nesse código, afinal? Bom, um monte de coisa. Coisas bem visíveis, como a cor dos olhos e o tipo do cabelo, e outras nem tanto, como a tendência de altura, o sexo biológico e até mesmo predisposições para certas doenças ou alguns traços de personalidade. Tudo isso já está lá nesse roteiro inicial. Beleza, agora vamos avançar para o momento em que a mágica acontece, o ponto de partida oficial, a concepção. Então, de forma bem clara, a concepção é aquele instante exato em que um espermatozoide consegue fecundar um óvulo. Desse encontro, surge uma única célula chamada zigoto. É aqui, nesse momento, que uma nova vida biologicamente começa. E o que essa primeira célula, o zigoto, tem dentro dela? Um total de 46 cromossomos. São exatamente 23 que vieram da mãe e 23 que vieram do pai, formando 23 pares. Esse é o nosso mapa genético completo, a nossa identidade biológica que vai guiar todo o desenvolvimento a partir daí. Ok, agora que a gente já entendeu a base genética, a gente entra no grande debate da psicologia do desenvolvimento. O que será que pesa mais? A nossa natureza, ou seja, os nossos genes, ou a nossa criação, o ambiente onde a gente vive? Aqui a gente tem um resumo perfeito dessas duas forças. A hereditariedade é o nosso código biológico, é o potencial que a gente traz de fábrica, sabe? Já o ambiente é o contexto, é tudo o que acontece ao nosso redor e que vai moldando esse potencial, a família, a cultura, as experiências na escola. E este exemplo aqui mata a charada. Pensa só, uma pessoa pode nascer com uma genética fantástica para ser atleta. Mas se ela não tiver incentivo, se não tiver treino, ou seja, se o ambiente não ajudar, esse talento todo pode simplesmente não ir para frente. Os genes dão a largada, mas é o ambiente que define a corrida. E para complicar um pouquinho, mas só um pouquinho, a gente tem dois processos acontecendo ao mesmo tempo. A maturação, que é o desenvolvimento biológico que acontece meio que no automático, tipo o corpo se preparando para andar, e a construção social, que é tudo que a gente aprende com os outros, com a cultura, tipo aprender a dizer obrigado. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Sabe, ver os grandes contextos que nos moldam, a nossa família, a nossa condição social e a cultura em que a gente está inserido. A família é o nosso primeiro mundo. E existem vários tipos, né? A família nuclear, com pais e filhos, pode criar laços super próximos, mas às vezes falta uma rede de apoio maior. Já a família extensa, que inclui avós, tios, ela oferece mais suporte, mas também pode gerar mais conflitos de opinião, mais gente dando palpite. E tem um fator que a gente não pode ignorar de jeito nenhum, o socioeconômico. A grana, o nível de educação e a profissão da família. Tudo isso tem um impacto direto nas oportunidades que uma pessoa vai ter. Desde a qualidade da comida e do plano de saúde, até o acesso a bons livros e escolas. Muito bem, chegamos na hora da revisão, o resumo para salvar na prova. Vamos lá. Ponto 1. O desenvolvimento é sempre uma interação entre genes e ambiente. 2. O corpo amadurece sozinho, é a maturação. 3. A sociedade nos ensina a viver, e isso é construção social. 4. Família e condição financeira são fatores cruciais. 5. Família nuclear e extensa são contextos diferentes. E 6. O mais importante, tudo começa na concepção, com os genes. Anotado? E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a gente é essa mistura complexa de código genético com contexto de vida,
O que será que tem mais peso no final das contas?